Bom dia, feliz sábado. Estamos gratos por estarmos mais uma vez aqui juntos para louvar a Deus. Agradecemos a você que está aí do outro lado nos assistindo, que você possa se sentir bem em louvar conosco também aqui. E queremos também pedir a você que tem um pedido de oração, que você já pode ir fazendo aí, deixa aí nos comentários do vídeo, que nós estaremos anotando e logo estaremos orando por você. Neste momento vamos cantar o hino Além do Rio. Ele nos diz que além do rio existe um lugar para mim e para você. E lá Jesus vai estar junto conosco. Que esse possa ser o nosso objetivo de buscarmos a salvação para um dia estarmos no céu junto com o nosso Jesus. É total. Os meus olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons divinas. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele povo encontrar. Você louva dizendo além do rio. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol no poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer afinal. Além do rio existe
Deus possa ser louvado e exaltado. Nós iremos entoar a canção Santuário no Templo. É uma canção muito bela e que diz que nós temos o livre acesso de ir até a presença de Deus, louvar e adorar a Ele. Santuário no Templo. Santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas no primeiro tempo que criaste no Éden foi o 7º dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado ao outro vamos juntos adorar na eternidade, diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Amém? Que você possa também sentir a presença de Deus neste momento em que você está nos acompanhando através desta live. A próxima canção que nós iremos cantar diz que não me esqueci de ti. A letra dela é
uma letra muito bela, forte, que diz que é uma promessa, na verdade, que diz que mesmo que uma mãe venha esquecer o seu filho, mas Deus, Ele não esquece dos seus filhos. Que você possa confiar nesta promessa e erguer a sua voz em louvor, cantando essa bela canção. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Olha a promessa que Deus diz, esposa. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Você pode cantar mais uma vez. Mas ainda que demores, Ou mesmo que pareça. ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Amém. Que linda promessa. Um feliz sábado a todos que nos ouvem. Nós estamos muito felizes porque é uma oportunidade de adorar a Deus. Adorar a Deus nos enche de alegria. Por isso eu quero convidá-los a fechar os seus olhos, pensar em Deus, e nesse momento nós vamos orar. Querido e bom Deus, obrigado pela sua oportunidade. Estamos limitados a um grupo pequeno, Senhor, mas espalhado em todos os lares existe uma igreja imensa que está nesse momento te adorando. Somos gratos por isso, porque enquanto algumas portas foram fechadas, outras foram abertas. E por isso o Senhor está providenciando meios para que possamos estar comungando juntos como irmãos.
Senhor, eu quero pedir a tua bênção para esse santo sábado, esse dia que o Senhor separou, para que possamos te adorar com mais intensidade. Que o Senhor aceite o nosso louvor, nossa adoração, e abençoe todos que estão nos ouvindo nesse momento. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, irmãos. O Informativo Mundial das Missões, cujo nome é O Ateu Evangelística. Começa relatando a história de Esco, que ele é um homem de 68 anos. Ele visita a igreja adventista em Filadélfia. Ele chega e fala para a irmã Rita: eu quero alimento para os meus amigos. Então, ela prontamente pega os alimentos e entrega para Esco. Ele volta todas as semanas desculpa, estou um pouco nervosa. Tá, deixa eu ver. Ela fica surpresa ao saber que ele, mesmo sendo ateu, buscou ajuda, né, em uma igreja. Na Filadélfia, existe 5,5 milhões de pessoas e somente 4.800 são adventistas. E o casal, que era o amigo de Esco, que ele entregava os alimentos, era Passe e Christian. Eles estavam sofrendo grandes dificuldades financeiras devido a uma recessão econômica que ocorreu no país deles, né? Então, eles ficaram surpresos quando o Esco chegou, né, com uma cesta de alimentos, e foi muito gratificante, eles ficaram por Esco ter trazido aquele alimento. Então, né, certo dia, o cachorro de Esco morreu, seu grande companheiro, e ele não quis ficar em casa, então decidiu passar a noite na casa desse casal, Passe e Krishna. Então, ele foi, e durante o jantar ele orou. E Krishna ficou muito surpreso, ela nunca tinha visto um ateu orando. Então, devido à mudança de atitude de Esco, eles decidiram visitar a igreja, né? Então, eles não estavam com coragem, Passe e Krishna, né? Eles recorriam sempre ao álcool, né? Para passar pelas dificuldades da vida. Então, esse momento foi um deles, eles beberam bastante e foi à igreja, né? Eles não tinham bebido tanto, que eles não estavam conseguindo nem ficar em pé, né? Na fila para pegar alimento. Mas, né, com o passar do tempo, eles continuaram indo, semana após semana, e eles começaram a se interessar, né, com o louvor e com as mensagens espirituais passadas ali, né, quando eles estavam pegando alimento. Então, eles começaram a se interessar pela palavra e foram batizados. Se tornaram um casal ativo na igreja, principalmente ajudaram bastante no armazenamento, né, de alimentos lá na Filadélfia, quer dizer. E infelizmente Esco morreu, mas ele disse antes de morrer que ele tinha ficado muito feliz e a sua missão tinha sido cumprida em levar aquele casal a conhecer mais de Cristo, né? E também aconteceu grandes outras coisas, e o convite para nós hoje é que possamos ser liberais, possamos dar os nossos dízimos e ofertas para construir um centro de influência e uma nova igreja no Nitrado, e que vocês também que podem dar cesta básica, os alimentos, possam ajudar, né, os necessitados, não só com alimento físico, mas espiritual. Porque neste lugar lá, eles conseguiram batizar 10 pessoas em 5 anos. Então, que com esse exemplo possamos fazer a nossa parte.
Bom dia, Shabbat Shalom, graça e paz. Até quando vamos competir? Até quando vamos nos destruir? Fomos feitos uns para os outros. Se morre um, morre uma parte de todos. Mas nem sempre foi assim. Éramos parte do jardim. Tudo estava em harmonia, perfeita comunhão. Era a vida. Mas alguém destruiu a nossa vida, destruiu a harmonia, e nós entregamos o ouro pro bandido e tudo foi perdido. Mas nem sempre foi assim. Éramos parte do jardim. Tudo estava em harmonia, perfeita comunhão. Era a vida. O Eterno entregou seu próprio Filho para nos tirar das mãos do bandido. Então, na cruz, Ele deu a sua vida para restaurar a harmonia. Não vai ser para sempre assim. Estamos voltando pro jardim. Amém. Feliz sábado, irmãos, novamente. Agora chegou o momento de nós estudarmos a lição. Você que estudou durante a semana, você está bem afiado, né?
Esse trimestre nós estamos falando sobre a Bíblia. Aqui nós temos aqui alguns irmãos, o Lucas, né, Gilberto, sejam bem-vindos. Eles vão nos ajudar no repasse da lição. A lição falou sobre a importância da Bíblia e está dividido em 3 partes, né, o estudo dessa semana. Vai falar sobre o idioma, né, que a Bíblia foi escrita, vai falar sobre textos e sobre contextos, né. Então, a primeira parte, né, nós vamos falar sobre os idiomas. Só para nós entendermos um pouco, a Bíblia, ela hoje foi traduzida por cerca de 600 idiomas, na sua totalidade. Só que, Lucas, nós temos 6.000. Então, 6.000 línguas. Aí você percebe 10% apenas é traduzida. É pouco, né, se a gente entender. Mas nós temos parte da Bíblia que foi já traduzido 2.500 idiomas. Porque aí a pessoa pensa assim, lá em São Mateus 24 diz que o Evangelho do Reino será pregado a todo mundo. Mas você fica olhando aqui, 6.000 línguas que são catalogadas. E apenas a Bíblia foi traduzida para 600, 10%. Só que o bom disso, gente, que as línguas que têm maior número de população, né, que é o inglês, o chinês, o russo, né, o indiano, essas línguas, na sua totalidade, foram traduzidas. Então, parte da Bíblia hoje é traduzida para 2.500 línguas conhecidas, porque tem aquelas línguas, os dialetos, né, então abrangindo tudo isso das 6.000. Mas a língua original da Bíblia, ela foi escrita em hebraico, e algumas porções em aramaico. O que é essa língua hebraica? No Velho Testamento, quando você começa a ler o Velho Testamento, você percebe que Deus faz um acordo, Lucas. Ele faz com Abraão, fala, Abraão, você vai ter descendentes, e esses descendentes serão uma nação próspera, e essa nação, ela vai servir para pregar o Evangelho para as outras nações. Então, existem pessoas que entendem uma forma diferente, diz assim, Deus separou só os descendentes de Abraão para serem salvos. Não é isso. O propósito de Deus era que os descendentes de Abraão fossem os propagadores da mensagem. E por isso que a língua que foi escrita o Velho Testamento foi o hebraico, que foi a língua que era usada pelos hebreus. Com certeza, Rubem. E também interessante que se Deus escolhe Israel, né, como nação, tinha que ser no idioma deles. Tinha que ser o que a idioma Bíblia dele. teria que ser escrita e, consequentemente, traduzida para os demais idiomas, para que hoje nós pudéssemos ter o acesso que temos à Escritura Sagrada. Um ponto que me chama a atenção no guia de estudo dessa semana é o fato de que ainda mais ou menos 1,5 bilhão de pessoas ao redor do mundo hoje não tenham nenhuma parte das Escrituras traduzida para a sua língua materna. E que grande privilégio que nós temos. Tem pessoas que na sua casa têm 5, 6, 7 ou mais Bíblias, cada uma numa tradução diferente, mas se você for pegar cada uma delas, está uma mais empoeirada do que a outra, né? Então, não adianta nós termos muitas Bíblias, nós temos várias traduções, né? Mas só que nós não estudarmos. Então, nós somos privilegiados e, com certeza, nós também seremos responsabilizados por isso. Nós seremos cobrados. Então, nós temos o grande privilégio hoje, né, de termos acesso à Escritura da maneira que nós temos. Falando um pouco sobre Israel, né? A gente pode se perguntar, qual foi o propósito de Deus ter escolhido Israel? Foi justamente para que Israel testemunhasse acerca de Deus, levasse a mensagem avante, né, para as outras nações. Porque Israel, não só eles tinham a parte da Bíblia, né, que na época era o Pentateuco, mas eles tinham vivido a presença, o poder de Deus, né, com a libertação lá do Êxodo, né, com o deserto, os milagres, a providência do pão. Então eles tinham a presença de Deus constante, né? Então eles eram testemunhas vivas do poder de Deus. Continuando a respeito dessa tradução, né, do idioma,
Depois da queda dos impérios que nós sabemos, Babilônia, Medo-Pérsia, aí veio a Grécia. A Grécia é o berço da cultura. E o Novo Testamento foi escrito pelo grego, né? O grego da Grécia veio os grandes filósofos, veio as ideias, veio o politeísmo, né? Que já existia, só pegou mais uma amplitude, né? Mas a gente percebe que a língua mais falada, né, no mundo, né, era o grego, era a língua oficial. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Existe também a tradução, né, koiné. O que era a tradução koiné? Foi traduzida o Velho Testamento para o grego koiné. Então, cerca de 72 tradutores. Então, existia o Velho Testamento traduzido, que era escrita só no hebreu, né, o hebraico e o aramaico. E agora pegou 72 tradutores e traduziu também para a língua oficial na época do Novo Testamento, na época de Jesus. Então, o Velho Testamento foi traduzido para o grego também. Era o grego koiné. Então, essa é a importância, né, da tradução. Pode falar, Lucas. Nós temos aí existe uma Bíblia chamada Septuaginta, né? Isso. Que é justamente essa, ela foi traduzida por um grupo de pessoas, mais ou menos 70 pessoas, Isso. que traduziram, né, uma porção ali, na verdade, o Antigo Testamento para o grego, que moravam no Egito. E foi através dessa tradução também ali, que permitiu se espalhar muito do Evangelho, naquele período, né, da mensagem de Deus para as nações que não conheciam ele. É porque o grego era a língua oficial, porém o Novo Testamento ainda estava sendo vivido. Então não tinha acesso, né? Como o Lucas colocou, houve uma necessidade de se traduzir a língua, ou melhor, o Velho Testamento para a língua oficial. Porque o Velho Testamento era a Bíblia que existia no tempo de Jesus. E o Novo Testamento, que foi posteriormente escrito em grego, ela ainda estava sendo vivida. Então foi, como o Lucas colocou bem aí, né, foi traduzida para que pudesse também ser alcançada outros idiomas. Agora nós vamos falar um pouco dos textos que existem na Bíblia, né? O Lucas vai nos abordar esse assunto nesse momento. A palavra de Deus, nosso guia de estudo, ele trouxe algo muito interessante, que é sobre as palavras que temos na Bíblia e sobre os seus significados das palavras. Então, no alfabeto hebraico, por exemplo, ali as palavras, os textos, os seus significados, eles são diversos, eles podem se variar. Na nossa língua portuguesa é um pouco mais fácil de compreensão. Você pode reduzir bastante uma palavra, né? O significado é mais claro, mas na língua hebraica, por ela não ter, digamos assim, pontuação, não ter vírgula, então o significado das palavras, eles eram um pouco mais difíceis de serem compreendidos. E eu tenho um exemplo, por exemplo, aqui no livro de 1 Reis, eu vou ler o texto. 1 Reis, no capítulo 17, o versículo 21, que fala quando Elias estava em Sarepta e foi ressuscitar o filho daquela viúva. E ali Elias fala uma frase interessante. Elias diz assim: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Então, se você pegar apenas esse termo, esse versículo isolado, e não der atenção ao significado original do termo, você vai entender que existe uma entidade que tem vida, que morre, que sai de nós depois separada que nós do corpo, né? Justamente. Coisa que toda a Bíblia é contra, né? Seria um espírito desencarnados aí, né? Isso. Então, se você pega outras traduções, já melhores corrigidas, você vai encontrar traduções bem melhores, que dizem o seguinte:
Senhor Deus, eu rogo-te que o Senhor ressuscite esse menino. Ou eu rogo-te que o Senhor torna de novo a vida a ele. Ou seja, você entende então, por uma sequência de textos e significados, de blocos de texto, de estruturas, estudando um pouco aqui e um pouco ali, porque a Bíblia também ela não tem só, o significado não está relacionado somente a um texto, a um versículo, mas você encontra em vários livros que se complementam o significado de uma passagem, né? Então, nesse contexto aqui, nós não podemos pegar isoladamente e entender essa palavra como sendo uma alma que existe fora do corpo. A Bíblia não tem base bíblica para isso, mas entendemos ali que é a vida do ser humano que Deus tornou a trazer de volta, ou seja, o fôlego de vida, né? Existem outras passagens bíblicas, por exemplo, que fala que Deus fala sobre a paz. Existem vários textos bíblicos, né? Na oração sacerdotal, por exemplo, bíblica, que fala que o Senhor nos dá a paz. Nós lemos também no Salmo 29, verso 11, que fala que o Senhor nos abençoa com a sua paz. Em Isaías 9, verso 6, fala que Cristo é o príncipe da paz. E nós temos também Isaías 32, 17, que diz que o efeito da justiça é o fruto, e o fruto da justiça é paz. Ou seja, quando nós vamos compreender mais profundamente o significado da palavra paz, ela não apenas está dizendo sobre a ausência de problemas, a ausência de guerra, de conflitos, mas uma certeza da presença de Deus. Então, aquelas pessoas que confiam inteiramente em Deus, é concedido um dom para eles, é o dom da paz. E só tem esse dom maravilhoso aquelas pessoas que têm Deus, ou seja, é impossível termos a verdadeira paz se nós não temos o verdadeiro Deus conosco. Outra coisa que nós percebemos na Bíblia, quando o grau de importância, né? Quanto maior o grau de importância daquela palavra, daquela pessoa, há uma repetição. Então, é muito comum você ver repetindo, né? Santo, 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 né? Então, não que o autor não tenha recurso, mas ele está dizendo assim, dando ênfase, como se a gente colocasse hoje na nossa língua, a gente colocasse em letras maiúsculas, né? Para frisar melhor, né? Ou em negrito, em alguns livros tem em negrito, dizendo assim, ó, isso é importante. Então, eles não tinham esse recurso, o que eles faziam? Eles repetiam a mesma palavra em várias vezes, para dizer assim, ó, isso é importante, isso é certo? Com certeza. Inclusive, aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27, nós temos um exemplo disso, do padrão de repetição, né, de palavras e seu significado. Então, na língua hebraica, uma das maneiras que tinha de se enfatizar uma verdade era repeti-la 3 vezes ou mais. Então, aqui em Gênesis 1, 27, diz assim, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós vemos num pequeno texto, praticamente, 2 frases em que se repete a palavra criou 3 vezes. Então, se nós formos pegar o contexto da língua hebraica, nós entendemos aqui que Deus quer ensinar uma verdade, de que Ele é o soberano, Ele é o Criador, e o ser humano, ele é a coroa da criação. Ele cria o ser humano no ápice final da criação aqui. Então, Ele quer dar uma ênfase de que nós somos criados à imagem de Deus. E nesse mesmo segmento, nós entendemos aqui que quando Deus fala que criou o homem, Deus não está se direcionando apenas ao sexo masculino, mas Ele está se referindo ao sexo masculino e o sexo feminino. Então, muitas das vezes, nós vemos na cultura antiga e na cultura moderna, às vezes o sexo feminino, eles serem vistos como inferior, né, em muitas culturas serem maltratadas como escravos, mas no conceito bíblico, existe inclusive, Rubens, algumas religiões, infelizmente algumas que se dizem cristãs, que tem barreiras entre homem e mulher, como se os homens fossem melhores. Quando nós olhamos para o texto bíblico, não vemos essa diferenciação. Dentro do plano de Deus, tanto o homem como a mulher foram criados à sua semelhança e também foram criados à sua imagem. Muito bem. Gilberto, existem textos que se aplicam a momentos específicos da história.
não serviria hoje para mim. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Nem sempre a correção que eu aplico em um, eu preciso aplicar em outro, porque o outro não cometeu aquele delito, certo? Então, você vai perceber na Bíblia que existe textos que muitas vezes são tirados do seu contexto, do seu fator histórico. E isso muitas vezes causa uma confusão sobre alimentação, sobre dia de guarda, sobre a criação, sobre o que o Lucas falou a respeito da alma, né? Se existe vida fora do corpo. Então, existem pessoas que tiram 2, 3 versículos do contexto e faz uma doutrina. O que você tem a nos acrescentar a respeito dos contextos? Nós temos que tomar muito cuidado com o contexto, né? Para nós não virarmos um pretexto, né? É verdade. A questão do contexto na Bíblia é muito importante nós podermos, primeiramente, buscar a direção do Espírito Santo, né? Se nós queremos, de fato, guardar, cumprir o propósito de Deus, né? Que a Bíblia tem para nos revelar. Primeiramente, nós precisamos buscar o Espírito Santo ao abrirmos a palavra de Deus, ao estudarmos, sempre com humildade, né? Porque Deus, em diferentes épocas e tempos, Ele tem a sua forma de falar, né? Por exemplo, igual você comentou sobre os seus filhos, né? Não é da mesma forma que você consegue passar uma mensagem para o seu filho que você passou aí há 3 anos atrás, quiser passar a mesma mensagem hoje. Hoje ele já vai entender de uma outra forma. E assim que Deus vem trabalhando, né, em todo esse tempo, né, em todas essas épocas, com o seu povo, com o propósito sempre de se revelar através da própria palavra de Deus. E eu gosto muito, né, quando nós vamos para o contexto, quando a Bíblia diz assim, ó, examinar as Escrituras, né, porque julgar externar a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, está lá em João 5,39. Quando eu disse para nós examinar, é diferente de você apenas abrir a Bíblia e fazer uma leitura, né, é um exame, né, vou dar um exemplo aqui. Se você tem uma forte dor de cabeça, né, Lucas? Você está com uma forte dor de cabeça, você geralmente sente essa dor de cabeça constante, e aí você vai procurar um médico, né? Chega lá, você faz a sua consulta e o médico diz, olha, você pode ser que você tenha X problema, só que eu não tenho certeza. Envia você para um especialista, né? Um especialista, e lá, um neuro, né? E o neuro vai examinar você vai passar por um exame, e depois desse exame ele vai te diagnosticar, dizer, ó, você tem X problema. Mas por quê? Porque houve um exame, né, minucioso, né, para chegar à conclusão. E da mesma forma, a Bíblia também é estudada dessa forma. Então, Gilberto, eu não posso ler um texto que fala da volta de Jesus e me prender só a esse texto. Eu tenho que buscar mais informação na Bíblia que fala sobre o mesmo assunto. Existe, Gilberto, uma palavra na área teológica que ele chama de perícope, né? O que é uma perícope? São blocos de textos que tenham, bloco de textos diferentes, mas que trabalham em cima da mesma ideia. Então nós temos que juntar essas partes da Bíblia, que falam do mesmo assunto, para que nós possamos compreender ele como um todo, né? Então nós temos que ter toda essa atenção, nós temos que saber estudar o texto e o seu contexto junto. Por exemplo, se você pega, inclusive, um livro, bora falar, inclusive, de um livro aqui, por exemplo, uma carta, ela tem que ser estudada diferente de uma profecia, do livro de Provérbios. A maneira como você interpreta o livro de Provérbios, você pode interpretar o livro de Provérbios lendo 1 versículo, 2 versículos, no terceiro já é um tema diferente. Agora, você não pode pegar uma carta da mesma maneira. Uma carta foi direcionada a uma igreja específica, uma epístola, ela contém um tema, praticamente quase um tema específico do começo ao fim, por exemplo, o livro de Gálatas, né? Entre outros livros da Bíblia. Então nós temos que diferenciar esse contexto literário. O que eu estou lendo é o quê? É uma profecia? O que eu estou lendo é uma parábola? O que eu estou lendo é uma epístola? É um provérbio? É uma poesia? É um salmo? Cada texto literário tem uma interpretação, tem uma maneira de ser lida diferente para ter uma correta interpretação. Então, Gilberto, se eu pegar um texto fora do seu contexto, muitas vezes eu posso errar ou sempre eu vou errar.
Se você pegar o texto fora do seu contexto, você sempre vai errar, né? É como no colégio, a interpretação textual. O professor passa o texto lá para você, né? Você fazer a interpretação. Você não pode dar a sua interpretação. Você tem que deixar que o autor fale. Quem escreveu, né, é a ideia do autor, não é a minha ideia que vale. E se nós pegarmos aqui, por exemplo, Atos 10, né, onde fala sobre o centurião Cornélio, né, que foi enviado lá a Pedro, né, se a gente for ler assim, uma leitura superficial, você vai tirar equívoco desse texto. Por exemplo, aqui, ó, quando fala que Pedro teve a visão, né, geralmente primeiro Cornélio teve a visão, aí foi enviado a Pedro, Pedro também tem uma visão, e nessa visão vem um lençol ali atado nas 4 pontas, com todos os tipos de répteis, né, de animais, quadrúpedes, e esse lençol é baixado, e vem uma voz dizendo assim, ó, mata e come por 3 vezes, e Pedro diz, não, nunca comi coisa como impura, né, e esse lençol é retirado. E aí Pedro fica sem entender a visão. Muitas vezes a gente lê e já quer entender, né? Pedro não entendeu a visão. Ele esperou e depois veio a resposta. Veio um homem, né, Cornélio, considerado até então para os judeus impuros, que eles não poderiam se comunicar e se achegar a eles. E aqui no versículo 28, olha só para nós entendermos mais, diz assim, ó, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém, né, ou outra raça, mas Deus me mostrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. Então, como você colocou lá no começo, Deus usou a questão dos animais para que Pedro entendesse que Cristo não veio para um povo seleto, né, mas veio para todos aqueles que aceitaram. E o centurião Cornélio é um homem justo, um homem piedoso, temente a Deus também. Então, o texto não está se referindo à alimentação em si, mas está se referindo a pessoas, né? Então, se ele tivesse que existir entre judeus e não judeus, e Deus veio quebrar esses preconceitos, certo? Para saber o significado original das palavras, a Bíblia, quando ela foi escrita originalmente em blocos, não foi em sequência, inclusive a Bíblia que nós temos não está em ordem cronológica. Eles não foram feitas separações de versículos e capítulos. Não existia isso. Quem fez isso foi os rabinos da época, pessoas que traduziam, que escreveram a Bíblia, que tornou ela escrita em papel, né? Então nós temos que agradecer muito às pessoas que estudaram, que foram tradutores da Bíblia, né? Para que hoje nós possamos ter, nós temos na verdade hoje todas as margens para poder ser bons estudiosos e bons intérpretes da Bíblia. Só depende de nós cavarmos um pouquinho mais e não nos contentarmos com o nosso próprio entendimento. Gilberto, baseado no que o Lucas comentou e o que nós estamos falando, a Bíblia, ela sofreu, né, algumas traduções, ou existiam línguas que foram traduzidas, e a língua minha não tem a mesma palavra. Então, existia uma palavra no grego, e eles colocaram uma palavra similar, porque não tinha a mesma palavra para se traduzir para o português, no caso nosso, né? A minha pergunta isso gera uma descredibilidade? Nós vamos ficar incrédulos, então, a Bíblia não é de confiança, porque ao ser traduzida se perdeu parte, ou o que está no original é diferente do que nós estudamos hoje. É certo afirmar isso ou não? Qual seria a resposta de vocês? Olha, olhando para o panorâmico bíblico, a história da criação, né? Entendemos a história da criação, fomos criados por Deus, somos criaturas amadas por Deus, estávamos perdidos, Deus veio, nos resgatou, nos deu o direito de viver uma vida eterna, né? E nós temos a confiança que esse Deus vai voltar, vai nos resgatar e nós vamos viver eternamente. Eu acredito que isso já é suficiente para que nós possamos crer em toda a Escritura, sem ficar buscando picuinhas ali para que nós possamos questionar certas coisas na Bíblia. Nós precisamos sim nos voltar para o estudo da Bíblia com um espírito de oração, humildade e estudar mesmo a Bíblia para que nós possamos ser pessoas mais fortes na fé.
A Bíblia Sagrada, ela é a perfeita e infalível palavra de Deus, escrita pela imperfeita e falível palavra humana. Mas Deus é muito fiel, Ele jamais permitiria que a Bíblia fosse adulterada de uma tal forma que o seu povo não tivesse o conhecimento pleno das verdades que Deus desejasse que o povo de Deus conhecesse. Eu conheço uma história, inclusive, do período dos valdenses, um período em que o povo de Deus era perseguido, mortos em cavernas, em outras torturas. E aí eu me lembro de uma história que eu li em algum livro, que disse que naquele tempo, para se comprar uma Bíblia, era o preço a diária de 2 anos de trabalho de um trabalhador. Era o preço de um lote, de uma boa chácara para você comprar uma Bíblia. Era muito raro. E eu me lembro de uma história que eles ficaram sabendo que na casa de uma pessoa tinha uma Bíblia. E quando eles chegaram lá para poder procurar essa Bíblia, se fosse encontrada, essa pessoa com certeza era morta, e a família também. E aí eles estavam assando um pão. Pegaram a Bíblia, segundo a história, colocaram dentro da massa do pão e colocou no forno para poder assar. Quando chegou a polícia, os investigadores procuraram Bíblia para todo lado e não encontraram. Depois que eles foram embora, o pessoal abriu o forno e tirou o pão assado. Quando abriram o pão, a Bíblia estava dentro do pão, acreditem, intacta, sem sofrer nenhum dano. Deus tem cuidado com a sua palavra, amém? Deus tem cuidado com a sua palavra. Agora, eu gostaria de frisar um ponto, Rubim, você que está finalizando aí, nós falamos muito sobre o idioma, a importância do idioma hebraico, do grego, da língua original. Mas tem um ponto que é muito interessante. O contexto, ele é tão interessante, que alguém pode muito bem saber o significado original da palavra, mas se ela estiver fora do contexto, ele pode interpretar de forma equivocada, de forma errada. É hora de terminar, os microfones acabaram a bateria, né? É um sinal aí. Irmãos, nós vemos que nós temos que estudar a Bíblia no todo, né? Não estudar um texto isolado. Nós temos que estudar, dessecar todo o assunto a respeito, né, daquele tema que nós estamos estudando. Estudar com o espírito de oração, como Gilberto disse, né? Porque foi o Espírito de Deus que iluminou o homem santo, lá no livro de 2 Timóteo, né? Deus inspirou homens santos, né? E nós temos que buscar esse espírito para poder se compreender. Nós temos também acesso hoje à internet, à palavra original. Eu não tenho um livro grego, mas você pode buscar as informações. E como o Gilberto colocou também, eu achei interessante, existem detalhes que não influenciam no plano original de Deus. Tem pessoas que ficam, às vezes, buscando pormenores. Isso não vai influenciar no plano da salvação do ser humano. De onde nós vemos o plano da salvação e para onde nós vamos. Isso é a essência. Você está aqui porque você quer ser salvo, quer ir para a eternidade. E Deus deixou informações suficientes na Bíblia, claras, né? Em toda a Bíblia. Então, o caminho, a bússola, o guia nosso é a Bíblia. Possamos buscá-la com oração, com espírito de humildade, não dizendo o que eu acho, o que eu penso, né? O que eu entendi, mas buscar a compreensão correta. E você com certeza vai achar as respostas que você tanto precisa. Que você fique com Deus. Um forte abraço, né? Nesse momento nós vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Feche seus olhos, né? Vamos orar. Querido e bom Deus, mais uma vez estamos aqui, diante da Tua presença, buscando compreender com espírito de humildade a Tua palavra. Que o Senhor fale a nós através dela todos os dias. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia, um feliz sábado, né? A todos, principalmente, que estão nos assistindo nesta manhã de sábado. Neste momento, queridos, é o momento da oração intercessora.
com certeza deve ter muito o que agradecer, né, e pedir. E neste momento, nós temos um pedido especial, que é estar orando, né, por cada família, em todo um de nós. Querido Deus, o Senhor conhece e o mais íntimo do nosso coração, o Senhor nos sonda, que neste momento, Senhor, o Teu Espírito Santo venha estar com cada pessoa que está nos assistindo, Senhor, através dessa live, que o Senhor Deus venha estar abençoando cada família em todo o vasto do mundo e nos ajude, Senhor, a permanecer fiel, porque a Tua palavra nos diz, ó Deus, aquele que permanecer fiel até o fim, dar-te a coroa da vida. Venha, Senhor, a cada dia nos dar o Teu direcionamento. Fortaleça-nos, ó Deus, a cada dia. Dá-nos a Tua paz, um sábado feliz na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, querido, continuando ainda no espírito de adoração ao nosso Deus, irei cantar um louvor, e que este louvor possa tocar profundamente o meu e o seu coração nesta manhã. Eu ouvi dizer que há um tempo atrás nossos irmãos de fé perante reis cruéis obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer, e pois o seu Senhor não podiam negar, e no frio gelado desse lugar posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Os dias vêm e vão e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. E agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E vamos nos entregar toda a nossa vida, depor neste altar, e quando o céu se abrir, a soar, estaremos juntos a exclamar: eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, pelo meu Jesus, que ouviu o meu clamor e no meu
suportou a minha dor. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado, povo de Deus. Você que está aí na sua casa, no seu lar, no seu aconchego. Chegou o momento, né, especial de abrir a palavra de Deus e escutar, né, o que ela tem para dizer para cada um de nós. Talvez você que esteja do outro lado não me conheça, mas me chamo Bruno. E hoje fiquei incumbido, né, de trazer. Sou um ancião jovem dessa igreja maravilhosa, Igreja Central aqui de Brasil Novo, e também professor, né, da classe de jovens. A palavra de Deus, gostaria de chamá-lo você a uma reflexão, né? Buscar o entendimento dele, né? Vamos orar neste momento. Sabemos que foi tu que inspiraste, né? Os autores da Bíblia. Foi tu que deu entendimento a eles para eles escrever. E quando abrirmos a tua Bíblia, se não buscarmos a iluminação de ti, não podemos entendê-la. Que o Senhor venha estar presente em cada pessoa que está ouvindo essa live, que esteja na sua casa, fazer o Espírito Santo entrar no coração, na mente, e entender a tua mensagem. Isso nós te pedimos e agradecemos nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. O texto dessa manhã que eu quero compartilhar conosco, né, para mim também, é um sermão que eu sempre gosto de fazer, além de, se não trouxer algo que vai mudar a minha vida, não estou pregando, né? Então é para mudar primeiro a mim e a você também. Está lá em Miqueias 6, o versículo 8. Miqueias 6, verso 8. Lá diz o seguinte: o Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. E o que Ele quer que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade e obediência ao nosso Deus. Miqueias, ele foi um grande profeta de Israel. Ele estava vivendo num momento meio conturbado. E antes de poder explicar melhor esse verso, gostaria de fazer um contexto, né, que talvez para você entender a Bíblia, você tem que fazer isso, né, buscar de onde vem, em que momento de história está, para você, né, passada pelos meninos, pelo Rubens, pelo Lucas, pelo Gilberto, que não basta você ler apenas um versículo, você tem que buscar, né, o contexto, onde foi escrito. No momento que Miqueias estava vivendo, ele estava num momento meio conturbado. Você pode ver que o livro dele traz grandes mensagens, grandes sermões, e ele, logo no capítulo 1, ele coloca o julgamento de Maria. No capítulo 2, ele mostra, né, o castigo das pessoas, né, que estão explorando
os pobres, né, naquela época. No capítulo 3, ele traz uma mensagem de autoridade contra os profetas falsos que estavam tendo naquela época em Israel. Mas só que naquela época existia um rei que estava reinando. Porque ele teve a vivência, depois de vivenciar 3 reis naquela época. O primeiro rei que ele estava... Então, você pode ver essa história lá no livro de 2 Reis, 15, verso 32. Jotão, ele foi rei. E os altares, porque de adoração a outros ídolos. Sabemos que a nação de Israel adorava a Deus, existia o templo. E alguns reis eram muito viam um rei mau, né? E logo depois de Jotão, com o tempo, veio o seu filho Acaz. E diferente, né, como o ditado diz, né, que a fruta às vezes cai longe do pé, e Acaz caiu bem longe do pé mesmo, né, do pai, né? Ele foi um rei tão mau, está ali em 2 Reis 16, verso 1, que não teve um rei tão pior quanto ele. Você pode ver ali em 2 Reis, verso 16, que Acaz ele chegou a oferecer ídolos, né, a adoração a esses ídolos de madeira, de pedra, de ouro, e ele chegou a oferecer, né, sacrifícios, inúmeros sacrifícios também. E além do mais, ele chegou a um certo ponto de colocar altares de outros ídolos na própria casa de Deus. Já pensou aqui no templo nosso, aqui nossa casa, colocar uma imagem ali, outra coisa para adorar que não seja o Deus do céu? Era justamente isso que Acaz fez. E além do mais, ele chegou até mesmo a dar ao seu filho primogênitos, alguns dos seus filhos, em sacrifício, oferecer a esses ídolos. Então foi um rei que não houve um rei pior do que ele. Assim, próprios estudiosos da Bíblia comentam que o que ele fez foi demais, né? Algo que vai além do coração humano, né? E mais uma vez, né, a gente vê que as histórias dos reis, no livro de 2 Crônicas, de Reis também, que às vezes vem um rei bom de Judá, outro rei bom também, na sequência vem um rei tão pior quanto Acaz, e mais uma vez, o filho de Acaz caiu longe, a fruta, né, caiu mais uma vez longe do pé. E o filho de Acaz é Ezequias. A história de 2 Reis 18, verso 5, esse verso eu gostaria de ler para você. 2 Reis 18, verso 5, gostaria que você também abrisse aí na sua casa. Vou lhe dar um tempinho para você abrir também a sua Bíblia, lá em 2 Reis 18, verso 5. Ezequias, ele era filho de Acaz, ele começou a reinar ali com 20 anos de idade. Mas o relato mais impressionante que a Bíblia coloca, está lá no verso 5, 18, verso 5 de 2 Reis. Dizendo: Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel, e Judá nunca teve um rei como ele, nem antes e nem depois daquela época. Talvez você deva pensar, agora ficou curioso, né? Talvez você deva pensar que um dos melhores reis de Israel foi Davi, foi Salomão, mas não, aqui a Bíblia é clara em dizer que o melhor rei de Israel foi Ezequias, que reinasse tão bem quanto antes dele e depois dele. Aqui a história coloca que ele chegou, né, a destruir completamente todos, né, os altares a ídolos, né, ele buscou adoração ao Deus do céu mesmo, ele reivindicou, né, isso ao povo e junto com o profeta Miqueias, né, ele pôde, de Deus, né, de colocar a nação de Israel num ponto novamente. E a gente voltando um pouco a um dos sermões, né, de Miqueias, né, agora ele como profeta, não basta ter um bom rei, tem alguém também que busque, né, que direcione, leve a mensagem, né, e Miqueias foi. A gente vê até mesmo no capítulo 4 de Miqueias, né, no capítulo 5, ele traz a mensagem de um rei, né, que virá, né, do próprio Jesus, né, a vinda do rei ali de Belém, traz uma mensagem de esperança para o povo, né, que está vivendo um momento desastroso, né. No capítulo 6 ele coloca, né, que Deus julga o seu povo de alguma maneira,
Ali no capítulo 7, ele mostra a corrupção do povo de Israel. Então, o livro de Miqueias é um livro incrível, é um livro que traz tantas mensagens que pode melhorar a nossa vida, né? E ele coloca até uma própria adoração, né, buscando ali no capítulo 7. Mas vamos voltar um pouquinho, né? Eu li o verso 8, vamos ler novamente o capítulo 6, do 1 até o 8, para poder entender um pouquinho o contexto, né, antes desse versículo 8, que é um versículo lindo, né? Vamos ler lá agora Miqueias 6, verso 1. Escutem a acusação que o Senhor Deus vai fazer contra o seu povo. Começa um versículo bem na cara, né? Já de acusação, né? Dizendo algo, né? Para você escutar, ouvir atentamente. E lá diz o seguinte: levanta-te, ó Deus, e faz a tua acusação. E que as montanhas e os montes ouçam o que o dizes. Ó montanha, o alicerces firme na terra, escutem a acusação que o Senhor faz contra Israel. Pois ele tem uma questão para resolver com o seu povo. Ele vai acusar o povo de Israel. O Senhor diz: meu povo, o que foi que eu fiz de errado? E mais engraçado que essa é uma pergunta que nós que devemos fazer para Deus, né? O que eu estou fazendo de errado, Senhor? E aqui é Deus que coloca essa pergunta para o povo. O que é que eu fiz de errado, meu povo? Será que não foi o suficiente de já ter te salvado lá do Egito, de ter te feito grandes maravilhas? Ele continuando aqui no verso 3, Miqueias 6, verso 3, se você não abriu ainda. Será que exigi demais de vocês? Ele coloca agora: será que eu exigi demais do meu povo? E ele coloca: respondam. Eu os tirei do Egito, salvando-os da escravidão, e enviei Moisés, Arão e Miriam para os guiar pelo deserto. Meu povo, lembre dos planos que Balaque, rei de Moabe, fez contra vocês, da resposta de Balaão, filho de Beó, lhe deu vocês e lembrem tudo o que aconteceu desde que saíram do acampamento do vale de Acasias até que chegaram à cidade de Gilgal, com as vitórias que eu, o Senhor, consegui. O povo ele estava em tamanha apostasia, né? Mesmo vindo um rei, né, que buscasse a Deus, que mostrasse, era difícil. Então o sermão de Deus, né, a mensagem do profeta, né, enviada por Deus para aquele povo, tinha que ser uma mensagem forte. E essa é uma mensagem forte. Com certeza, a gente pode ver nos nossos dias hoje mesmo, talvez antes dessa pandemia, não sei, como nós estávamos vivendo, como podemos viver agora. Será que talvez nesse confinamento não é um momento de você refletir, buscar, colocar a mensagem de Deus no seu coração? E Miqueias, ele alerta o povo, né? Agora, aqui no verso 6, né, do 1 ao 5, ele mostra, né, o que Deus fez por eles. E no verso 6, ele diz o seguinte: o que é que eu levarei quando for adorar o Senhor? É mais uma pergunta, né? Talvez já fizemos tantas maldades. E agora, o que eu devo levar para buscar o perdão de Deus? Com certeza é o que fazemos também. Nós fazemos coisas erradas diariamente, pecamos. Não acho que você é um santo, nem eu, nem fulano, nem por ter um cargo mais elevado. E às vezes nos perguntamos o que devemos levar para Deus para buscar o perdão. O que eu oferecerei ao Deus Altíssimo? É mais uma pergunta que coloca aí no verso 6, continuando. Miqueias 6, verso 6. E continuando: será que deveria apresentar a Deus bezerros de um ano para serem completamente queimados? Sabemos que vivemos em meio, né, a grandes produtores, né, aqui, né, e esse ano fui calcular, né, quanto custava. E esse ano, por que parece, em março, o bezerro de um ano alcançou o número mais elevado histórico, né, de todos os anos, né? E calculando, né, a média de um bezerro de um ano de aproximadamente 150 quilogramas, custando reais, né, e 70 centavos, um bezerro de um ano estava valendo R$1.900. Eu também gosto da matemática, aí calculei também quanto custa, né, o quilo de um carneiro hoje também, né? E
em média, né, um quilo do carneiro custa em média de 8 a R$ 9, R$ 7, depende da localidade. E como aqui coloca milhares, né, eu coloquei esse em torno de 2.000, né, com certeza daria ali R$ 1,5 milhão de reais, né, 2.000 carneiros. E aqui o profeta continua, né, talvez não vivemos nessa época, né, de oferecer ribeiros e ribeiros de azeite, né, aqui no verso 6. Será que deveria oferecer milhares e milhares de rios de azeite? Um ribeiro de azeite equivale a aproximadamente 10 litros, né, de azeite. E o azeite você vai comprar no comércio, 1 litro de azeite é quase R$ 30, né? Um frasco de 500 ml, se for comprar, é quase 15 reais, né? Então, é algo bem caro, né? Algo bem precioso, né? Então, o profeta Miqueias aqui coloca algo que realmente vai doer no bolso seu, né? No bolso das pessoas, né? Para buscar o perdão para com Deus. E se você for calcular, né? Vamos colocar aí 10.000 litros de azeite. Eu coloquei no preço de exportação, né? Do produtor mesmo, R$ 20 o litro. Daria o quê? R$ 2 milhões, 10.000 litros de azeite. Então, é algo que é muito dinheiro. Será que Deus quer isso de nós? Quer isso para atender o perdão? Não que não seja, que seja errado, né, oferecer, dar de grado, né, bom coração, uma oferta, né, generosa, porque você conseguiu algo, porque Deus te abençoou, ou porque Deus te concedeu um livramento. Devemos sim fazer isso. Mas jamais devemos oferecer isso para buscar o perdão. Será que deveria, e ele continua, né? Será que deveria oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas maldades? Como o rei Acaz fez? Ele coloca um exemplo do próprio rei, né? Talvez nossos pecados achamos que são tão grandes, né? E eu acho que foi essa semana passada, né? Eu já pensando um pouco, né? Eu postei no meu status, né, uma seguinte frase, não sei quem viu, né? Aproximadamente umas 100 pessoas, né? Não pense que o crime que você cometeu, o pecado que você fez, é tão grande que você não possa conseguir os céus. Você vai perder o céu, porque você não buscou o perdão de Deus. Então, nenhum pecado é tão grande que esse Deus maravilhoso não possa nos perdoar, né? E Miqueias, ele traz essa mensagem, né, de tão forte, que não é necessário levar essa quantidade toda para com Deus, basta levar e o coração. E o verso que começamos, né, no capítulo 6, verso 8, o Senhor já nos mostrou o que é bom. E Ele disse o que exige de nós, o que Ele quer que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade, obediência ao nosso Deus. E eu gostaria de atentar, né, nesse capítulo 8 aqui, de apenas ao final, né, do versículo aí, no verso 8, né, andar em humildade com Deus. Se você for buscar, né, a primeira pesquisa que você faz ali no Google, né, na internet ali, você colocar humildade, a primeira coisa que vem é qualidade de humilde, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, uma modéstia, simplicidade, sentimento de fraqueza também, o dicionário coloca, né? Inferioridade com relação a alguém, sentimento de reverência, o respeito para com seus superiores, acatamento, deferência, submissão, e também coloca no quinto ponto falta de luxo, de brilho, simplicidade, sobriedade, sem se importar com seus trajes, né? E humildade, talvez é algo que eu e você, é o que mais necessitamos nessa terra. Talvez não seja nem mesmo a cura, né, para a pandemia, né, para o coronavírus, mas o que necessitamos, cada ser humano neste mundo, é humildade. Mas como assim, Bruno? É o que todo mundo está querendo agora neste momento, é isso. Vamos acompanhar aqui mais para frente, a gente vai entender melhor, né? E ao contrário da humildade, o que vem é o orgulho, né? O orgulho, outras coisas que seria o contrário, a humildade também seria a arrogância, a imponência, a soberba, né? E talvez tenha um amor próprio exagerado, isso é contra, né, a humildade. O problema do orgulho, às vezes, nem é tão grande, mas às vezes
algo que você achar, né, que sempre alguém deve algo para você. Às vezes a gente acha, né, que as pessoas estão sempre devendo algo para, por exemplo, você vai a uma determinada loja, por exemplo, vai lá na Renova lá, uma loja que eu trabalho, vamos colocar assim, né? E lá você acha que precisa ser atendido melhor, né, por alguém, ou vamos colocar outra loja também, né, para poder comprar naquele local, né? Se eu não for atendido bem, eu não vou comprar. Talvez pode ter até um melhor preço, mas eu não vou levar se eu não for atendido bem. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho o meu ego, né, superior, talvez o orgulho, né? Não que significa o ego, né? Vamos explicar melhor, né? Talvez você se assemelhe a alguém, né? Ah, eu quero ser comparado a tal fulano, né? E você está aqui, o fulano está aqui. Quando você se compara, você deixa de ser feliz, porque você não está no patamar dele. Ou então você se acha tão inferior que se compara a alguém mais inferior que você mesmo. E isso se torna um perigo, porque você tem que buscar sempre o meio, né? O igual, né? Quando você coloca o hoje, né? Não se espelhar em alguém, ter o que alguém tem, né? Talvez o orgulho te coloca a ter uma inveja também, né? Desejar o que o outro tem, mas você deve buscar, né? O Bruno de hoje vai ser um Bruno melhor amanhã. Talvez o Adalto de hoje vai ser o Adalto melhor amanhã. Então, quando você se assemelha a si mesmo, você pode melhorar e subir um degrau a cada dia na escala, né? E o mundo, ele prega, né, que o ego tem que ser favorecido. Você tem que buscar, sonhar, né, ser alguém. Não, busque ser alguém melhor hoje. Não deixe esse sonho para amanhã, né? Você pode melhorar a cada dia. E esse negócio do orgulho, talvez de querer dever algo, um tratamento melhor, se você der um sorriso para alguém, a pessoa não devolver um sorriso melhor, talvez feche a cara, ande, você fica achando, mas por que não me devolveu um sorriso também? Você não sabe o que a pessoa está passando naquele dia, talvez ele teve uma dificuldade, talvez morreu algum parente dele, porque ele vai sorrir? Talvez, às vezes a gente busque só querer a nossa felicidade, esquecemos o que o outro também está sentindo, né? E a gente acha que as pessoas, quando somos orgulhosos, que as outras pessoas devem algo para nós. E ninguém deve nada para ninguém, meu amigo. Nós que devemos ao único Deus maravilhoso, que foi aquele sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Nós devemos isso demais ao grande Senhor Jesus Cristo. E eu lendo mais, né, talvez gosto de colocar, né, e pensar, né, nesse verso final aí do capítulo 8, né, de Miqueias 6:8. Quem é que seria, né, assim tão humilde, né, que vivesse em humildade, né? Mais incrível, como vou colocar um pouquinho da lição de hoje, né, que teve, sobre o hebraico, né, como foi a primeira língua. Mais incrível que no português nos ensina a ser egoísta, nos ensina a ser orgulhoso, né? Quando você vai na conjugação verbal, vamos voltar lá para a escola, né? A primeira conjugação é eu, a segunda é tu, ele, aí vai, né? Nós. Mas eu quero colocar só essas três: eu, tu e ele. Já a nação judaica, na sua língua nativa, o hebraico, é totalmente diferente. A primeira conjugação verbal, adivinha qual é? É ele, Deus, né? A primeira é ele, a segunda é tu, e a segunda e a terceira o eu. Isso coloca a determinada colocação que primeiro tem que ser Deus, o segundo, tu, que no caso é o próximo, e terceiro, o eu. Isso através da própria língua, né, da própria consistência. Os hebreus, os judeus, eles pregavam, né, que deveriam amar a Deus acima de todas as coisas e também ao próximo como a ti mesmo. Aqui no verso 8, coloca, né, também, esse versículo é tão importante, que façamos, né, uma dedicação, que vivemos em humilde obediência ao nosso Deus. Fazemos o que é direito, fazemos o que é da justiça, né? Ele, em outra linguagem, coloca assim: ele te declarou homem, o que é bom, que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça. Esse praticar a justiça seria mais comparado às primeiras tábuas dos 10 mandamentos, em obedecer a Deus, e praticar a benignidade seria de amor ao próximo, né? Ser benigno, ter amor para
com o próximo também. A humildade, ela não vem de uma hora para outra, né? E andar humildemente com Deus, olhando por uma ótica divina, é algo que pode esterilizar o nosso coração, é algo que vai nos dar uma placa, né? É algo que é meio complicado, é meio delicado, mas que temos que vencer, porque nós já nascemos com orgulho. Você pode ver mesmo uma criança, se você dá um brinquedo para ele, e se chegar um coleguinha, né, para brincar também, ele não quer dividir o brinquedo com o outro de jeito nenhum, ele chora, ele espirra, já nascemos com isso. Nós já somos egoístas, orgulhosos. Não pense que nascemos bons, né, e se tornamos maus. Nós já nascemos com isso e devemos lutar contra essa natureza pecaminosa a cada dia. Talvez você pode usar, né, uma frase, quem sabe, não quero usar Deus como desculpa para alcançar os meus sonhos pessoais. Jamais use isso. Deus, Ele quer que você busque a cada dia, né, melhorar na cadeia, né? E esse crescimento, né, ele deve surgir dentro de nós. Talvez o nosso pior inimigo de se tornar alguém melhor não são as pessoas, é o meu próprio eu. É o que eu decido ser, né, ao longo do dia. Talvez, se a gente começasse, né, o nosso dia com pequenas atitudes, já ao levantar, já arrumar a cama, e daí já dar um impulso para a segunda atividade do dia. Quem sabe buscar a Deus, depois ir lá escovar os dentes, banhar. Depois, isso é uma cadeia em sucessão. Com certeza você vai ser alguém melhor, mais valorizado, né, e querido também. Afirmava um romantista francês, né, que um homem cheio de si, ele é sempre vazio. Em suma, o orgulho é você achar que pode ser maior do que Deus. O problema é que tudo neste mundo moderno nos leva para esse lado, né, de querer mais, de quem sabe no trabalho colocar alguém para baixo, mostrar o erro dele para você se sair acima dele. E talvez tem gente que, até mesmo como cristão, né, torna alguém cristão e coloca uma cruz, né, ande sempre cabisbaixo. Essa é a minha cruz que eu devo carregar, encurva, é o meu jugo. Deus, ele já disse que o jugo dele é suave e leve, né? Não devemos sobrecarregá-lo. Na Bíblia, às vezes a gente pensar, né, em alguém que foi tão humilde, eu logo penso em Enoque, né? E Enoque, ele andou com Deus ali 300 anos com Deus, e já faz 5.000 anos, né, que Enoque está ali ao lado de Deus. E foi o próprio Deus que desejou, né, trasladou Enoque, levou Enoque ainda vivo para o céu, né? Porque não aguentaria, né, que Enoque morresse e esperasse ele ressuscitar para viver com ele. Esse Deus maravilhoso desejou tanto estar ao lado de Enoque, que o tomou para si, né? O tirou do meio dos homens. E Enoque viveu apenas 120 anos, né? Na Bíblia você pode ver ali no livro de Gênesis megas construções, né? Talvez você fique impressionado com as construções que tem hoje, mas imagina como aquelas pessoas construíram, por exemplo, uma torre de Babel, lá em Gênesis 11, de 1 a 9. Ali eles foram ao contrário à visão de Deus, né? Noé ao sair da arca, né? Deus colocou que deixaria o arco-íris, que nunca mais iria destruir o mundo com água. Mas quando você se torna orgulhoso, você se torna tão bobo, né? Tão idiota, tão burro, que você esquece do simples, né? Da própria promessa de Deus, que não iria destruir mais o mundo com água. E vai lá, então, o povo decide, né? Então vamos construir uma torre bem alta, que assim, quando Deus mandar água de novo, a gente suba num lugar mais alto e a gente pode escapar, né? E às vezes, a Ellen White, ela coloca ali no livro Testemunho para a Igreja, no volume 8, página 213, os habitantes da planície de Sinear estabeleceram o seu reino para exaltação própria e não para a glória de Deus. O orgulho é você elevar. Você é um tal alto padrão, que é Deus que tem que se achegar a você para você adorar Ele. E não você se prostrar a Ele para adorar a Deus. Talvez você procure uma religião ou algo que esteja capaz do que você gosta de fazer, e não procura algo que venha mudar o seu interior realmente.
Ainda bem que 339 anos antes da Torre de Babel, existia um homem que foi diferente, Noé, né? Agora a Arca de Noé ali em Gênesis 6, verso 9. E Noé, conta a história que Noé passou 120 anos construindo, né? Você pode ler depois, aquela arca, né? Talvez os 120 anos poderia ter sido mais leves. O trabalho eu acho que não foi nem tão duro, mas o que foi mais duro foi ser caçoado, ser zombado, dia após dia. Porque acreditamos que os estudiosos, os arqueólogos, né, dizem que a Terra talvez fosse uma Pangeia, que todos os continentes sejam grudados. Você deve estudar isso nos livros de história, né? E Noé talvez nunca tenha visto o mar, e o orvalho era que regava a terra. E mesmo assim, Noé acreditou no plano de Deus e construiu uma mega construção, que foi aquele barco. Talvez sem muita tecnologia, como construímos navios hoje, mas foi um barco, um navio que foi aprovado, que venceu aquelas águas, né? Talvez o maior exemplo de humildade está ali, para concluir, gostaria de ler apenas mais 2 versos. Mateus 5, verso 3. Mateus 5, verso 3. Abra você a sua Bíblia aí também, sublinhe esse verso. É algo que você tem que levar para a sua vida se você quer realmente alcançar o céu, né? Mateus 5, verso 3. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Em outra versão, eu estou lendo na versão na linguagem de hoje, diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque o reino dos céus serão delas, né? Felizes aqueles que são mansos, né, de coração, né? Esses serão o reino dos céus, né? Quem talvez não é um dos maiores exemplos, né, para a gente buscar o reino de Deus, é que com certeza lá em Marcos 10, verso 15 coloca: se a gente não se tornar como criança, né? Marcos 10, versículo 15. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Temos que ser diferente. E quando você tornar-se humilde, você vai entender que Deus, Ele é o dono de tudo, e você apenas neste mundo é apenas algo a ser guiado por Ele, algo para ser, eu diria, um mordomo, né? Algo para ser diferente. Deus, Ele nos convida a ser humilde. Lá em Filipenses 2, 7, verso 8, é o último verso, eu prometo agora. Filipenses 2, verso 7 e o verso 8. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Verso 8, Filipenses 2, verso 8. E ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Deus, ele nos convida a ser humildes. E talvez você tenha um coração duro, né? Talvez como Pedro ali na cerimônia do lava-pés, ali em João, capítulo 13, em que Jesus, ele deu o maior exemplo de ser humilde, de se ajoelhar diante dos discípulos, né? E os discípulos tinham aquela rixa, né, de quem se sentaria à direita, quem se assentaria à esquerda do seu trono. E Jesus era o único que merecia ser honrado. Ele fez algo, né? E ele, ao chegar ali diante de Pedro espoleta, né, bem arrogante, né? Ao Jesus se ajoelhar, né, eu imagino que ele estando aqui, ele dá um pulo, né, um salto. Mas como assim você vai lavar os meus pés? Eu que tenho que lavar o seu? E Jesus responde para ele: Pedro, se assim não for, você não terá parte no meu reino. E Pedro ainda mais responde, né? Já que é assim, me lave logo o corpo inteiro então, Jesus. Pedro, ele sempre coloca algo mais além, né, da realidade. Ele sempre coloca algo para ser mais difícil. E Pedro deixou, né? Já que é assim, Jesus responde para ele: não, apenas os pés é suficiente, Pedro. Deus, assim como Miqueias 6, verso 8, ele não pede de você
milhares, alguns bezerros bem caros, valiosos, milhares de ovelhas, milhares de rios de azeite, muito dinheiro. O que ele mais pede é o seu coração, é que você ande em humildade com ele, que você o obedeça. Mas Bruno, como é que eu posso ter isso? Meu amigo, você só vai ter isso não ouvindo apenas a mim, apenas buscando uma comunhão com Deus, se ajoelhando, prostrando-se a Ele, buscando isso na Bíblia. Talvez uma das maiores dificuldades de ser humilde é você ser zombado, assim como Noé foi, continuar trabalhando, ser bulinado e você apenas ficar calado e continuar fazendo. É uma das atitudes que demora você a ter, mas se você buscar isso a cada dia, você vai conseguir, você vai vencer. E Deus, Ele quer que compartilhamos isso também, mostrar essa humildade para as outras pessoas. Vivam a vida, né, em oração, em obediência, e com certeza você vai ser um mordomo fiel, você vai mudar o seu caráter, você vai entender que nada do que você tem é seu mesmo, mas é de Deus. E você vai usar, né, os seus bens, tudo que você tem, né, ao ser humilde, em prol da causa dele, assim como Noé. Deus deu só apenas um plano para Noé. E Noé usou o que tinha para construir aquele barco. Deus não deu, tá aqui Noé, milhares de, tudo prontinho, né? Noé foi lá, trabalhou, né? E executou. Para fechar, né? Caminhe com Deus, assim como Enoque, viva diariamente e se prepare. Porque esse Deus maravilhoso vai te surpreender. Ele vai fazer um milagre na tua vida. Talvez você vai até mesmo, sem perceber, estar fazendo um milagre na vida dos outros, sem até mesmo abrir a boca. Que possamos ser diferentes, não seja mais um neste mundo. Assim como a música do Daniel Lidick, ser diferente é o que devemos ser como os cristãos neste mundo. E Deus, Ele nos convida, né? Assim como esse chamado de Miqueias, é importante. Devemos buscar a cada dia ser humilde de espírito, deixar o Espírito Santo habitar em nós. Para fechar, coloca aí diante de Deus na sua casa, não sei como você está, não sei se você está sentado no sofá ou está com muitos amigos, apenas feche os olhos ou levante, se puder ajoelhar, ajoelhe. Vamos orar, buscar esse Deus maravilhoso. Grandioso Deus, obrigado porque na Tua palavra encontramos uma mensagem tão profunda, nesse Miqueias que mostrou tão sermões maravilhosos, que venha acalentar o nosso coração, mostrar o que devemos ser neste mundo, como devemos viver. Embora o mundo prega, né, devemos almejar algo, mas Miqueias ele coloca que devemos viver na justiça de Cristo, em benignidade para com os outros. Que possamos buscar estar na Tua presença, assim como Enoque buscava a cada dia, que possamos ser exemplos, assim como Noé, paciente. Venha, Senhor, a cada criança, a cada jovem, a cada adulto, a cada idoso que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor venha transformar o coração, tornar algo melhor, humilde, para te ajoelhar-se a Ti. E não ficar com aquele, quem sabe aquele pecado acariciado, né? Talvez pensar que não há perdão para o que você fez. Não pense isso jamais. Busque este Deus maravilhoso. Porque o Deus ele está pronto para te dar o perdão. Basta você buscar. Venha nos dar isso hoje, Senhor. Venha nos dar a cura também do nosso coração. Eu costumo dizer que isso é o principal em nossa vida. Venha nos dar poder também para levar a mensagem. Agradecemos a Ti também por tudo, em meio a dificuldades, talvez estamos tristes, abalados, não podemos ter o afeto de ninguém, não podemos sair, não podemos nos abraçar, não podemos nem mesmo distribuir quem sabe um abraço grátis, conversar mais perto com alguém que a gente amamos, mas sabemos que ao Teu lado iremos vencer e podemos suportar essa pandemia, esse vírus que é letal, mas que transformando o nosso coração podemos aceitar, né, e viver melhor para contigo. Venha nos transformar, venha jamais colocar os nossos sonhos apenas nessa terra, mas na Canaã celestial. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.
Para fechar, gostaria de estender o convite, né? Amanhã à noite tem programa. Amanhã às 7h30, né, teremos mais uma live, né, nesse mesmo canal, Adventista Brasil Novo. Você é o nosso convidado para estar aqui presente. No sábado também, a Escola Sabatina, com repasse da lição. Lembre-se, se cuide, porque os casos com certeza estão aumentando na nossa cidade, onde você esteja. Busque se higienizar, né, ao sair na rua, para não contaminar ninguém. E talvez você nem saiba que está com esse vírus. Mas busque melhorar, né, não passar essa doença para ninguém, porque isso é o mais importante. Amém? E pedimos desculpa também a transmissão, né, que deu uma caída em alguns momentos, mas você veio lá e voltou e pôde assistir agora até o final. Obrigado.